Ninguém explica Deus, mas Deus se explica. E é pela palavra que Ele se explica. Pela palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, ao ministrar nesta aula 7, agora falando sobre a circuncisão de Cristo, Senhor, neste livro maravilhoso. Fala conosco, Paizinho. Fala ainda mais profundamente. Pela Tua graça sou o que sou. A minha suficiência vem de Ti. Queremos todos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Para a Tua honra e para a Tua glória. Se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Sem a Bíblia, ninguém explica Deus. Vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Vamos ouvir a Tua voz. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor para a vida do nosso Joás. Obrigado, Joás, querido. Obrigado. Lindo, lindo esse louvor, né? Vamos juntos, vamos hoje, nessa nossa aula 7, a circuncisão de Cristo. Na última terça-feira, nós passeamos aqui, juntos, e vimos que nesse subtema, a nossa suficiência vem. Nós vimos que para receber a suficiência de Deus, a gente tem que se submeter a essa soberania de Deus. Lembram? Que ficou aqui pelo capítulo 6 do livro. Depois, então, a partir da página 111, vimos a nossa suficiência vem. E aí sim nós encaixamos com a circuncisão de Cristo. E ao passearmos, na nossa aula passada, aula 6, nós vimos, assim, praticamente, na página 124, nós vimos um link, com esse subtema de circuncisão de Cristo. Aqui na página 124, um pouquinho antes do capítulo 8, isso mesmo, nós vimos aqui alguns textos que desemboca na página 125, os textos da página 124, eles nos trouxeram realmente essa questão da suficiência de Deus, vindo com todas essas garantias. Você depois pode consultar, você deve ter o livro em casa, não vou te chamar aqui para ler o livro, o livro você pode adquirir aqui, um preço simbólico, no balcão, na livraria da igreja, você pela internet pode adquirir no site. Mas aqui os textos, todos nos traziam uma série de posicionamentos de segurança dessa suficiência que vem. E eu dizia, cada um com a sua personalidade. Lembram que nós fizemos uma analogia com o violão? Eu dizia, cada um com a sua personalidade precisa afinar as cordas do violão. E essa afinação das cordas do violão chama-se caráter restaurado. Então, toda essa condição de se submeter à soberania de Deus, e ser humilde para reconhecer que a suficiência vem de Deus, isso nos traria a um caráter regenerado. Então nós concluímos a nossa última aula mostrando
essas garantias e que com essas garantias nós podemos acessar essa suficiência que vem do Senhor. Mas ainda quero voltar aqui na página 125, que é a página que conclui, né, esse comentário, esses vários textos aqui que o apóstolo enumerou na página 124. Ele então nos traz 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 e 17, para a gente entrar literalmente no subtema de hoje. Fazer esse link que eu gosto sempre de fazer com as aulas anteriores, para você perceber que há uma sequência. Por isso a importância de você ter papel, caneta, fazer as suas anotações, tentar depois rebuscar essas aulas quando elas são publicadas, para você ver como está tudo interligado. E na página 125, diz assim o apóstolo Paulo: assim que nós, 2 Coríntios 5, 16 e 17, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos, olha como ele aprofunda isso, irmãos, a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando a palavra diz aqui, quando fala que a ninguém conhecer segundo a carne, é que a gente precisa olhar mais o outro no espírito e ter mais misericórdia do outro na carne. Você sabe que quando eu fico vendo aquela reação de Jesus com os vendilhões que estavam no templo, que Jesus chegou lá, né, fazendo aquela reboliça, virando mesas e tudo mais, expulsando eles. Sabe que tem muita gente que pode pensar, ou pensaram inclusive naquela época, olha, Jesus sendo violento, olha, Jesus está na carne. Não, Jesus estava no espírito. As pessoas que estavam olhando Jesus na carne. Então, irmãos, vamos pensar nisso. Primeiro eixo. Por que então que Paulo fala isso? Porque os discípulos que andaram com Jesus, que não foram ao terceiro céu, não ouviram a graça revelada, e é muito perigoso, porque todos nós, pelo menos a maioria, já passou pelo ranço da lei. A maioria. E às vezes eu me pego vendo situações, desculpe, mão na cabeça, mão na consciência, umas situações até aqui no nosso meio que despregam a graça de Deus. E quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, mais dores de parto você sente, porque você percebe essas coisas mais de longe, não é, Olindina? E a gente passeia por outros departamentos, a gente passeia, igrejas locais, desculpa, eu sei que temos muitos líderes locais, não se aborreçam comigo, mas às vezes, muitas situações eu observo, e eu tenho que ser contundente com isso, eu não posso ser cúmplice de más obras, desculpem. Eu, quando preciso ser ríspido, eu sou, e muitas vezes sou olhado na carne. Então Paulo está dizendo, porque os discípulos, eles olhavam Jesus na carne, e não conseguiam, porque eles viviam com Jesus da carne. E a lei, a tradição fica presa até hoje. Eu não vou aqui me ater aos comentários do livro, você precisa ler depois. Eu já li e reli, por isso eu tenho na minha mente e no meu coração aqui para tratar com você. Mas é exatamente isso tudo que o apóstolo vai mostrando aqui. Aqui no comentário da página 125, o Senhor não quer ser conhecido na via crucis, sendo esbofeteado, esmurrado, cuspido. Lá ele estava cumprindo a lei. O Senhor quer ser conhecido como ressuscitado, como a graça e a verdade. Olha, está escrito aqui. Não sou eu que estou dizendo. Saibam que Mel Gibson ficou 4, 5 vezes mais rico quando lançou o filme A Paixão de Cristo, porque os evangélicos ficaram desesperados, choraram,
e ficaram dramatizados, e foram aos cinemas, estouro de bilheteria e tal. Desculpa, posso falar uma coisa para você? Você vai ficar assustado. Não derramei uma lágrima. Bispo, você é durão. Não derramei uma lágrima. Por aquele tipo de ilustração. Mas eu tenho buscado perceber que o sofrimento que Cristo levava, que está lá em Isaías 53, era muito maior que chicotadas, que açoites, que simplesmente carregaram uma cruz, porque outros também carregaram, ou morrer pregado numa cruz. Por isso que nem a cruz era tão importante. Importante mesmo foi quem carregou aquela cruz, importante mesmo foi a simbologia, o que estava se passando naquele Via Crucis, e importante mesmo foi o sangue que foi derramado naquela cruz. E nada disso terá importância se nós não aprendermos e não vivermos a realidade da graça de Deus na circuncisão de Cristo. Então, vocês estão entendendo? Então, tudo, o restante, meu irmão, vamos ter a nossa cantata linda, glória a Deus, cada vez mais musical, é isso mesmo, glórias a Deus. Mas a gente não pode parar nisso aí, ficar nisso. Desculpe, Bíblia sem revelação, tenho dito aqui. Bíblia sem revelação gera confusão. Bíblia, se você tirar, se você descontextualizar a Bíblia, você só vai encontrar sensacionalismo. Entende, Mariana? Sensacionalismo. Então, vamos ser pessoas que entendam, sabe? Tudo que Jesus fez, Ele fez, cumpriu obra da carne, mas Ele fez no Espírito. Fez para nós não precisarmos fazer. Fez e revelou. Então, se a gente continua olhando, querendo seguir o Cristo da carne, nós vamos voltar aos rudimentos. Então, diga, não estou aqui para ser um seguidor do Cristo da carne. Eu estou aqui para ser um imitador do Cristo ressuscitado. Então, compreendendo, né, todas essas verdades, claro, inerentes a essa remissão em Cristo Jesus, conquistadas na cruz, para vivermos sob essa holística da vida espiritual, porque Paulo diz aqui, olha, não segundo a carne, no versículo 17, mas segundo o, se não é segundo a carne, é segundo o Espírito, irmãos. Nós somos o que? Carne e Espírito. Então, desculpe, trazer isso parece uma soberba. Quem quiser achar assim, irmão, não posso fazer nada. Isso é resultado de meditação na palavra. Mas coloque aí, Bíblia Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada pelo bispo Daniel Anacleto de Oliveira, porque você pode ler tudo depois dessa vírgula, desse ponto e vírgula. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, estes se fizeram novas. Deixa eu explicar aqui uma coisa muito importante. Ó, Bíblia, Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada pelo bispo Daniel Anacleto de Oliveira. Coloque aí no seu papelzinho. Até que enfim, Joás. Assim que nós, olha, falou em nós, hein? Não falou só para vocês, não. Paulo, por isso que eu gosto da graça de Deus, por isso que eu gosto da pregação da graça de Deus, porque se quem estiver no altar se excluir, achar que é o bambambam, se excluir de vigiar a carne, é grande a ruína. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então agora a revista atualizada, comentada. Se antes conhecemos segundo a carne, já agora precisamos conhecer no Espírito. Essa última frase, quando ele diz já agora não conhecemos desse modo, ele está dizendo agora é no Espírito. Você está entendendo? Remissão para o comentário, senão vai parecer que eu estou inventando. Remissão para o comentário, Romanos capítulo 8. Romanos que Martinho Lutero chamou de tema central da Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2.
Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Por quê? Por que não há condenação? Se nós não nos lembrarmos dele na carne. Se lembrar na carne, se for lá para os rudimentos, se for para a lei, se for querer pagar o preço, vai ter condenação. Se não for, você tem a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que aí eu já vou conectar com o versículo seguinte lá, nós vamos voltar lá já no versículo 16, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Volta agora no 17, agora é o 17. Ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, livre da lei do pecado e da morte. Estar em Cristo é a circuncisão. O ressuscitado e glorificado. Ele disse, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quer mais uma remissão para segurar isso aí bem? Quer? Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando levar para o que é perfeito, não lançando de novo a parte do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, rudimentos já passaram. Coisas novas, revelação da graça de Deus. Se a carne nunca acerta, o Espírito nunca erra. Última remissão para fechar tudo isso, Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse andar no Espírito é o freio da carne, porque todos nós estamos vivos. Então, a gente avança para as coisas que se fizeram novas. E aí depois Paulo vai, inclusive, mostrando aqui essa coisa, ele faz uma analogia, sabe? Comenta sobre a experiência dele, não vou aqui tratar disso com você, mas ele fala algumas coisas aqui, que inclusive era por causa daqueles que olhavam ele na carne. Paulo sabia muito bem da segurança dele, da superioridade dele em Cristo. Então aqui o apóstolo mostra toda essa contextualização, que Paulo vai crescendo. Romanos 11, versículo 6, ele diz que agora é tudo pela graça, não é mais de obras, ou seja, obras da carne, ok? Tudo isso aqui é muito estudado por nós. E o que eu venho aqui, inclusive ele comenta sobre Marta e Maria, né, na página 126, o apóstolo fala sobre aquela questão de Marta e Maria, que uma muito agitada, querendo mostrar muito trabalho, correndo para lá e para cá e tal, e não parava, não ouvia uma palavra sequer daquilo que Jesus estava tratando ali. Jesus chamou a atenção, sabe, chamou a atenção. Então às vezes a gente precisa realmente parar tudo, rever conceitos, ressignificar. Sabe, como eu falei agora há pouco no nosso momento de meditação, procure um espaço na sua casa. Crie um ambiente na sua casa que você consiga ficar sozinho, que você consiga se recolher, que você consiga meditar mesmo. Que se você fizer isso, garanto para você, não precisa muitas horas não. 10 minutos por dia, 10 minutos, serão os 10 minutos mais importantes da tua vida. Te garanto, né, como diria o nordestino, que você daqui a pouco vai ver, você vai estar meia hora, 1 hora, 2 horas, sabia? Entendi que eu olho o relógio, deu 2 horas da tarde, eu nem almocei ainda. Eu digo, meu amor, vai dar 2 horas, né, amor? É por quê? Porque eu estava num momento tão espiritual com Deus ali, que às vezes a coisa assim. Graças a Deus. Então, busque esse espaço, porque no dia a dia, quando a gente está aqui, até aqui, às vezes, na igreja, às vezes sentado no banco fica difícil. Você está aqui, às vezes, sentado e você viaja, você vai pensando em outras coisas, a mente não para, você perde uma coisa. Marta e Maria estavam na frente de Jesus e Marta só conseguia ficar correndo para lá e para cá. Jesus chamou a atenção. Então, esse é o contexto. Por quê? Porque elas estavam olhando a Marta, né? Estava olhando o Cristo na carne. Maria já estava conseguindo ver o Cristo no Espírito. Quem vê o Senhor no Espírito ouve a voz de Deus, irmãos. Ainda hoje, tem muita gente olhando as igrejas, os líderes, o evangelho, com religiosidade, com sensacionalismo, tirando
texto do contexto. Se descontextualizar a Bíblia vai virar mera frase de efeito, mero sensacionalismo, mero livro de automotivação. Tem gente que grita, diz, eu li a Bíblia 3 vezes em um ano. Desculpe, nunca tive coragem de ler a Bíblia conforme um livro. Eu li a Bíblia toda, sim, mas com revelação, com meditação é diferente. E não ler a Bíblia como desafio, 3 capítulos num dia, 5 no outro. Desculpe, eu sei que a sociedade me aconselha isso. Desculpe, deixa eu lembrar. Falei umas 5 vezes já, né? Desculpe, mais uma então. Desculpe, vai ficar 7. Perfeição. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu vou dizer para você. Eu dizia isso para uma pessoa muito querida essa semana. Já está numa idade avançada e algumas coisas a pessoa às vezes não quer aceitar. E eu dizia, olha, a Bíblia nunca disse que nós não vamos ficar velho. O próprio salmista disse, né? Fui moço, agora sou velho. Fala, ditosa velhice, né? Ok, o nosso corpo vai envelhecer mesmo. Claro que o espírito não tem idade. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: quem envelhece e não amadurece, presta atenção, porque estou corrigindo uma frase que eu antigamente não falava assim. Isso é amadurecimento, isso é crescimento. Quem envelhece, depois com respeito, coloque Bai Bispo Daniel. Se você colocar, tem uns coaches aí andam aproveitando minhas não de Deus comigo, né? E não dão honra a quem merecem honra. Então, coloque Bai Bispo Daniel, por favor. Apesar de eu não ser coach, né, eu sou servo do Deus Altíssimo e falo isso com autoridade. Quero dizer o seguinte: quem envelhece e não amadurece, vira trapo. Usar um termo pejorativo à beça, mas que o jovem usa, fica chato. Ninguém aguenta por perto. Ninguém quer perto. Desculpa. Vira persona non grata para ficar uma coisa mais culta. Agora, quem envelhece, mas amadurece, cresce, desenvolve, vira sábio. E o sábio, todos querem por perto. Seus netos vão querer ir na sua casa. Cadê vovô? Cadê vovó? O que eu quero dizer mesmo para você é que quem cresce, envelhece, amadurece, vira sábio. Estou nessa vibe. Eu estou nessa vibe. Em nome de Jesus, você está? Vamos ser sábios. Sábios nessa terra. Sábio é aquele que sabe que sempre terá algo a aprender. O sábio sabe que tem algo a aprender todo dia. Sábio é aquele que sabe que o conhecimento é uma fonte inesgotável de sabedoria. Quem sabe mais, pode mais. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, é disso que eu estou falando. Tá bem? Aqui agora, então, nós, usados todos esses exemplos, eu quero fechar, né? Literalmente, temos alguns minutos agora para desenvolvermos, estamos no centro da mensagem, entrarmos no nosso subtema de hoje, que é basicamente a circuncisão de Cristo. Mas Hebreus 12, 1 e 2, ele traz nesse eixo aqui no finalzinho da página 127, nessa ligação, nesse link, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Lembram da ilustração que eu falei hoje na nossa meditação? O mato, a erva daninha com as raízes, que elas vão entrelaçando as raízes das árvores frutíferas e das outras plantas frutíferas, das flores, e elas vão secando e vão destruindo, vão sugando as energias, elas reduzem o espaço, e as outras não conseguem desenvolver as raízes, e elas destroem, e elas conseguem sobreviver numa terra muito seca. E quando você vai tentar arrancar essas ervas daninhas, elas não saem. E nossa carne é essa terra seca, se nós não deixarmos a palavra.
Não adianta ficar hoje, ai, como minha alma suspira, como a corça. Não, Jesus vai dizer, está tudo na palavra. Revelei o apóstolo Paulo, vivam a circuncisão, bebam a palavra, alimente-se, enche o coração da palavra, você vai ver se a tua terra não vai ficar fértil e o capim não vai conseguir sobreviver. Porque você vem arrojado pela autoridade e a força do Espírito e você arranca a erva daninha da sua raiz, meu irmão. E pense aí se tem alguma erva daninha que tem que ser removida urgente, urgente, urgente. Às vezes, talvez essa erva daninha seja um engano, seja uma coisa do passado. Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,17, que nós lemos 16, 17, ele disse, olha, daqui por diante. Daqui por diante. Por quê? Porque nós temos essas questões, olha, nós temos então que nos desembaraçar. Diz que é um assédio e é tenaz. É uma coisa perturbadora, irmãos. Atenção. Busque peneirar mesmo. Eu disse isso. Na última encontro nosso, eu disse, eu sou seletivo. Seja seletivo. Busque peneirar aquelas pessoas que vão estar à tua volta. Busque peneirar as pessoas com quem você vai ter mais intimidade. Ainda que você às vezes tenha que pagar um preço maior, a pessoa também. Seja transparente. Mostra o que você veio. Não faça média com ninguém. Não pinte, sabe, palha seca para ninguém, não, meu amado. Porque isso não dá futuro. Seja verdadeiro, seja um realista na palavra. Eu não quero que você seja pessimista nem otimista. Eu quero que você seja um realista. Eu não. A graça de Deus comigo, como Paulo disse aos Coríntios, diga não pessimista, nem otimista. Sabe por quê? Tudo demais estraga. O pessimista não faz nada. O otimista faz tudo antes da hora. Você tem que ser um realista. Quando tem uma tempestade no mar, o pessimista, ele fica com medo terrível, ele não conhece o mar, ele não sabe, não entende do vento, ele abaixa imediatamente as velas. Vem o vento, gera um redemoinho ali, o barco dele afunda. Sabe o que o otimista faz? O otimista não faz nada. Ele diz, esse vento vai passar. Esse vento vai passar. E ele deixa as velas exatamente do jeito que estavam. O vento vira, o barco tomba e ele naufraga também. Sabe o que o realista faz? O realista estuda o vento. O realista, antes de ir para o mar alto, ele olha todas as condições. Ele ajusta as velas. Quando o vento vem, ele já sabe o que tem que fazer. Ele aproveita o vento e ele vai mais longe ainda. Ele ajusta as velas, porque é o vento que leva o barco para onde tem que ser levado. É só ajustar a vela. Não pense que alguém vai conseguir velejar sem conhecer os ventos. Você quer velejar nesse mundo? Não seja pessimista nem otimista, seja um realista. Na palavra. A verdade, a circuncisão de Cristo, a verdade, a palavra no coração. Então, depois desse texto maravilhoso, né? Versículo 2, vamos lá. Nós temos uma carreira e como nós fazemos isso? Olhando para o vento. Quem é o nosso vento? Jesus, o autor e o consumador da fé. Se a pessoa vir aqui para a igreja para olhar para o bispo Daniel, irmão, desiste no primeiro momento. Até minha esposa, imagina. 7 dias por semana, 366 dias no ano bissexto, imagina. Não seria a primeira nem vir para a igreja, pode acreditar, irmão. Na carne, desventurado homem que sou. Mas se me olhar no espírito, e é por isso que ela está aí, às vezes eu fico encantado, às vezes eu vou lá, nem sabia, e vou olhar, às vezes nas redes sociais dela, vejo lá que ela pegou uma foto, colocou uma frase, eu falo, olha, captou a mensagem. A mim não fala nada. Mas eu às vezes vejo, Deus me mostra, eu falo, glórias a Deus. Porque o profeta na sua casa para ter honra, meu irmão, é brabo, não é fácil não. Só Deus. Só Deus. Então pronto. Isso é coisa de Deus. Diga, isso é coisa de Deus. Então, mas se não olhar para Jesus, ninguém presta. Na carne, a carne nunca acerta. É o Espírito que nunca erra. Amém? Então ele diz, se você olha para o autor, você entende, olha ali, tudo que é a Via Cruz, aí ele fala da Via Crucis, Só que agora você chega lá na pontinha que eu gosto, a pontinha, o final do versículo, ele diz, não fazendo carregamento, está assentado à destra do trono
de Deus. Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Esta confiança, ela tem que estar atrelada a uma visão que você tem que ter como ministro da graça de Deus. Você é um ministro da graça de Deus. Diga, eu sou um ministro da graça de Deus. Deus está te colocando perante a graça de Deus, está te colocando para aprender coisas que anjos anelam prescrutar. Então imagine agora o que vai se acercar da tua vida, o que vai tentar se arrojar na tua vida com relação ao seu posicionamento, ao posicionamento que você tem que tomar. Paulo explica isso, o último texto aqui da página 128, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele diz: por isso estou sofrendo essas coisas. Causa um sofrimento, irmão. Às vezes vem coisas, vem dados, vem situações relevantes que você imagina que jamais deveriam vir e vêm contra a tua vida. Paulo diz: se eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Aí você olha para Jesus. Ele disse: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia é esse? O dia do arrebatamento da igreja, que é o dia que nós teremos. Paulo falou aos Coríntios que o nosso corpo de humilhação, a corruptibilidade, será revestida da incorruptibilidade, e vamos para a glória, ok. Também o dia que nós temos nosso desenlace aqui na terra. O que Jesus disse? Após a morte, segue-se o juízo. Então já é um outro tempo. Então, enquanto nós estamos aqui nessa terra, a nossa obrigação, irmãos, é olhar para Jesus. É permanecer, prevalecer. E aí nós vamos experimentar, que agora eu preciso fazer esse arremate final. Esse liga com o versículo 2 de Hebreus 12, versículo 2, quando ele diz que o Senhor está assentado à destra do trono de Deus. Olha o que isso promove em nossas vidas aqui na terra. Por isso que essa circuncisão tem que ser no Cristo ressuscitado e glorificado. Ele disse, juntamente com Ele. Então, com o Cristo ressuscitado e glorificado, com a graça de Deus ativada em nossas vidas, com a circuncisão de Cristo, não mais a da carne, mas a do coração, agora ele diz que Ele já nos ressuscitou. Então a obra da carne, a situação da nossa carne, ela não está resolvida, só no arrebatamento da igreja. Por enquanto, o que acontece? O pó volta ao pó, ok? E o Espírito para Deus, porque o Espírito já está resolvido. Ele disse, já nos ressuscitou com Ele. Diga, o meu Espírito já está perfeito. Eu já estou circuncidado com Cristo. E você já está assentado em lugares celestiais. Quer dizer, você está nesta terra, a carne sente, a carne sofre, a carne, claro, mas o Espírito, superioridade, irmão, diga superioridade, assentado em lugares celestiais. Nós começamos hoje, Salmo 107, 1 e 2 é o nosso texto base, está aqui na página 129. Nós começamos hoje, inclusive no nosso comentário, após nossa reflexão, nossa meditação, após o louvor, estimulando a igreja para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, é a nossa obrigação. Então você é um remido do Senhor. Para quê? O Espírito da graça revelava isso ao salmista, para render graças ao Senhor. Que a misericórdia do Senhor é a seu favor. Isso tudo nós já vínhamos trazendo desde as primeiras aulas. Mas agora, logo depois aqui, o apóstolo diz aqui na página, na introdução do capítulo 8, ele diz assim, para a esmagadora maioria do povo de Deus, é absolutamente desconhecido o tema que trata sobre a circuncisão de Cristo. Estão vendo por que a maioria, né? Nós somos a maioria, os 2/3 são salvos, mas você não vê isso na maioria da humanidade. Você não vê Deus na vida da maioria das pessoas, não é verdade? E a única forma de Deus ser visto nesse mundo hoje é através dos seus filhos, é através dos remidos. Significa que nós temos muito trabalho a fazer. Não acreditam? Então aqui,
em Colossenses, o apóstolo logo depois cita 2 versículos 8 a 11, diz, cuidado. Então nós temos que ter um cuidado. Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Quantos milhões de seguidores. Aquele sociólogo, aquele filósofo, aquele coach. Se não for alguém alimentado inicialmente com bases sólidas na palavra de Deus, com temor e reverência à graça de Deus, olhando para o Cristo ressuscitado e glorificado, desculpe, pode ser o maior coach, pode ser o maior evangelista, pode ser o maior pregador, desculpe, eu não me submeto. Eu não me submeto. Ministerialmente, espiritualmente, eu só me submeto a quem tem revelação, conhecimento e domínio da graça de Deus. E são poucos, hein? Sei nem se dá para contar nos dedos das mãos. Desculpe, falei. Cuidado. Não é conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo. Não, não é. Não é segundo Cristo. Vamos lá, 9. Aí ele diz, porquanto nele habita, tem que ser agora o espiritual, o Cristo ressuscitado. Lembra 2 Coríntios 5, 16, 17? Ora, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é a plenitude da divindade? É o domínio, é o controle, é a superioridade, é a soberania, é a onisciência, a onipresença, a onipotência. Também nele. Eu amo esse pedaço desse versículo. Esse aí. Está vendo agora? Nele, em quem? No Cristo ressuscitado e glorificado. Lembra das remissões que nós fizemos no início do culto? Lembra? Vou citar de novo, Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2, se você na sua Bíblia, você pode pegar e fazer uma remissão, anotar aí com a canetinha, não tenha medo, estou pintando a boca de Deus. Não, irmãos. Pode anotar aí na Bíblia mesmo, vira um estudo. Você pode colocar aí Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2 diz que você nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí você anota ao lado, você anota também o Efésios capítulo 2, versículo 6. Olha, você está no doutorado, meu amado. É para aprender, é para você pegar a tua Bíblia e você pregar isso que está sendo pregado aqui. Antes de fazer isso, é para você viver o que está sendo pregado aqui. Não, ninguém consegue não, começar por mim, irmão. Vigilância, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. O mato cresce toda hora. Então, Efésios 2,6. Olha aí agora a classe, né? Volta lá, queridão, ao versículo que nós estávamos lendo de Colossenses. No versículo 10. Então, nele estáis aperfeiçoados, assentados em lugares celestiais, né? Está livre da lei do pecado e da morte. Está totalmente circuncidado no espírito, ligação, purificado, transformado, caráter regenerado. Vai dizer, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Principado e potestade aqui, que às vezes a pessoa fala, quando fala principado e potestade, olha, potestade, principado, está falando dos anjos das trevas. Não, isso aqui são números angelicais. Principados e potestades são organizações angelicais, sejam do bem ou do mal, ele está acima de todos eles. O comando é de Jesus. Entendeu? Seja do bem, seja do mal, quem comanda é Jesus. Diga comigo, seja do bem, seja do mal, quem comanda é Jesus. Até lembrei da ilustração que eu falei aqui semana passada. Lembra da velhinha que estava pedindo comida? E o macumbeiro colocou a comida lá. E ela disse, quando Deus manda até o diabo obedece? Pois é. Não vou contar de novo não. Mas a qualquer hora dessa, isso vai ser publicado no canal de missões. Você vai poder assistir de novo. Agora o versículo 11. Não é isso? Ainda temos 11. Nele também fostes circuncidados. Então, fechado esse texto, irmãos, muito tenho a vos dizer, mas a hora não nos deixaria fazer agora.
Mas por hoje, devido ao adiantado da hora, muito alimento sólido, muito ligados, muito certos de tudo isso. Na semana que vem a gente vai rebuscar alguns textos aqui, que importantíssimos, que eu já vi, para conectar com o capítulo 9, para falarmos daquilo que é muito mais importante para nós. A vida vitoriosa do remido. É o tema da nossa próxima terça. E se eu fosse você, eu não perderia por nada desta terra. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Você é um remido do Senhor. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Obrigado por mais uma terça-feira. Seremos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. A paz que o mundo não tem, não pode dar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. A paz que excede todo entendimento, mas que Tu disseste que nos deixaria. Seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são remidos Teus, que foram circuncidados no coração, assentados em lugares celestiais, os homens e mulheres mais poderosos desta terra. E os sábios de Deus digam amém.